Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como está você? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Mais um vídeo para a glória de Deus, para a sua edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Eu queria falar sobre uma frase, inclusive já ouvi em canções também. Alguns irmãos, até recentemente, eu ouvi em oração, inclusive, dizendo que Deus moverá céus e terra por você. Você crê nisso? E se eu disser a você que não existe esse versículo? Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário. Se vocês acharem o versículo, vai me ajudar muito. Porque eu pesquisei, ainda não achei. Tá? Então, não é um versículo, é uma expressão para dizer que Deus vai fazer tudo, fará o impossível por você. Eu creio que Deus ele faz realmente. Eu creio no cuidado paternal de Deus. Creio nisso. Procurando, eu achei um versículo que menciona algo próximo da expressão céus e terra, só que com um outro sentido. Está em Isaías, capítulo 13, versículo 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Recomendo a você que leia esse capítulo todo, porque aqui tem umas expressões, fala que, por exemplo, no versículo 12 ele diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Olhando assim, parece que Deus vai fazer com que as pessoas sejam preciosas, né? Como aquela música, né? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Mas olha o contexto. Leia do primeiro versículo desse capítulo, você vai ver que Deus está falando de julgamento contra a Babilônia. E quando ele chega nesse ponto que diz que os homens vão ser mais preciosos, muito preciosos e raros, ele quer dizer que vai ter tanta destruição que achar um homem vivo, sobrevivente, vai ser uma raridade. Percebeu? Então, nesse texto de Isaías, que tem essa expressão que Deus vai mover os céus e a terra, não está falando em benefício de ninguém. Leia o contexto, você vai ver que Deus está falando de uma condenação, uma destruição. O primeiro versículo fala peso da Babilônia. Essa palavra peso tem algumas traduções que vão dizer sentença, outros vão dizer julgamento. Então, tem palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Ou uma vai dizer profecia. Deus está mostrando aqui, determinando que ele vai causar uma destruição nesse povo da Babilônia. E a destruição vai ser tal que os homens vão ser raros. Por isso que ele diz que vai ser raro, aqui no 12, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então essa expressão, inclusive, do versículo 12, não tem a ver com aquela canção conhecida. O que fala naquela canção não é o que está sendo dito aqui. Por isso a gente tem que ir para a Bíblia. Tem que ir para contexto. Irmãos, sinto muito dizer, mas não tem jeito. Ou nós lemos a Bíblia analisando o contexto, ou vamos inventar um monte de coisa por aí, até coisa bonita. Coisa que só benta a nossa alma. Deus vai mover céus e terra. Eu sou uma raridade, mais rara do que o ouro puro de Ofir. Olhe o texto, veja o contexto e tire sua conclusão. Pode colocar nos comentários, escreva aqui embaixo, tá? O que você achou desse texto. Se você achou o versículo que diz que Deus moverá céus e terra. Se não achou também, pode dizer, tá? Agora, para falar do cuidado de Deus, o que a gente pode ver? Qual o texto que a gente pode ler? Eu leria, aliás, vou ler com você, Mateus capítulo 6. Ele vai falar do cuidado de Deus. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, ou riqueza. Por isso vos digo, então ele está dizendo por isso, referente ao que ele falou antes. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam aí com S, não é cegar o olho, é cega colheita, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura?
Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por quê? Se Deus, assim, veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essas coisas faz comida e vestuário. Aí no seguinte ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele falou antes vos serão acrescentadas. Então cuidado, Jesus não prometeu dar todas as demais coisas, todas as outras coisas, tudo. Não. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, não se preocupe com o que você vai comer ou com o que você vai se vestir. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas. Andam ansiosos, andam muito preocupados. Mas a gente, que é filho, que não é gentil, mas é povo de Deus, nós não temos que nos preocupar, não temos que ficar ansiosos com essas coisas. Eu não estou dizendo que você não vá abastecer sua despensa, renovar seu guarda-roupa. A questão não é essa, não, querido. A questão é, não devemos estar demasiadamente preocupados e solistas e com foco só nessas coisas. O nosso foco, Jesus deixa claro aqui no 33, é o reino de Deus. E aí ele diz que todas estas coisas que ele falou antes, lê os versículos anteriores, todas essas coisas que ele falou no 32 para cima, ele repete e diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque o Pai, ele sabe e tem cuidado de nós. Pedro já dizia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, amados. Deus pode não mover céus e terra, mas Deus cuida de nós. Deus pode não fazer o impossível, mas Deus cuida de nós. Deus pode fazer possível? Pode sim, porque para ele nada há impossível, nada há muito difícil para Deus. Mas confie que ainda que ele não faça tudo aquilo que você espera e deseja, ainda assim, ele cuida de você, cuida de nós. Ainda assim, ele continua sendo esse Pai Celestial amoroso que espera primeiro que nós coloquemos nosso coração na vontade dele, o nosso coração no reino dele. Aí ele diz que essas coisas da vida, essas coisas necessárias, alimento e vestuário, essas coisas serão acrescentadas, serão supridas. Ele vai providenciar. Ele não deixará nenhum dos seus filhos passar necessidade. O ensinamento de Jesus é esse. Paulo aprende isso e fala do contentamento. Talvez eu faça um vídeo mais específico, mas Paulo deixa claro isso. Paulo estava contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu com o Senhor. Aprendeu a viver com Jesus. Em toda e qualquer situação estava contente, sabendo que na riqueza ou na pobreza, Deus estava com ele. E temos que ter essa confiança. Então, ainda que Deus não mova céus e terra, ele continua cuidando de cada um dos seus filhos. E nesse fato, deve repousar nessa confiança em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Continue conosco. Espero que você continue aqui no canal e comentando, compartilhando, recomendando para outras pessoas e glorificando ao nosso Deus e Pai. Porque a Ele toda a glória e louvor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.